Antes de passar a palavra ao palestrante, eu gostaria então de dizer que trata-se então de um ilustre advogado, não dispensa qualquer apresentação de currículos, que já é conhecido de todos. Ele se propõe então, ele vai falar então sobre o direito divino e as leis sociais. Portanto, é um tema próprio para a OAB, que é uma entidade laica. Então, ele mesmo já esclarece no início do livro dele, aliás, dá esse título mesmo, Esclarecimento, e diz que é sem conotação religiosa. Ele vai, então, falar sobre isso, e antes disso, propõe, então, eu vou explicar como procede, qual o procedimento. O doutor fará uma exposição, e depois haverá espaço também para debate, para perguntas. Então, depois poderão. Ouçamos, pois, o nosso ilustre palestrante. Agradeço a presença de todos os nossos amigos, colegas, nessa confraternização. De início, eu quero deixar assente que eu não tenho religião. Porém, conheço a lei divina. Como advogado, além do estudo e da pesquisa do direito social, eu me dediquei desde 1952, melhor dizendo, diariamente, a ler a Sagrada Escritura. Por quê? Cheguei à conclusão de que a minha segurança como criatura não bastava a ela o comportamento correto perante as leis sociais. Cheguei à conclusão que não bastaria também ser um bom cidadão, cumpridor dos seus deveres, pagando os impostos, agindo corretamente, porque muitas pessoas que assim procediam, de repente eram empolgadas por uma tragédia de toda a natureza. No campo da saúde, da liberdade, no campo das finanças, no seio da família, enfim, tragédia de todos os naipes. Até hoje não conheci alguém que tivesse passado aqui por um mundo da terra sem antes de fazer a última viagem tivesse sofrido ou passasse sem sofrer algum tipo de tragédia. Não é praga. Quem não passou ainda pode passar. Mas no final da nossa palestra nós vamos chamar a atenção para uma fórmula que está escrito no Evangelho de como é que nós, criaturas humanas, poderemos evitar ou minimizar um padecimento trágico. De início, eu quero deixar claro que, como advogado, eu leio a Sagrada Escritura sem conotação religiosa. Porque, como eu vou demonstrar mais adiante, Jesus não era religioso, nem o Pai do céu também. Adiante ficará demonstrado. Porque não venho aqui falar de teologia para manifestar meu pensamento, meu credo, minhas concepções pessoais, nada. Eu venho aqui para falar como advogado, como juristas estão aqui, esta é a minha linguagem. E no decorrer desses 60 anos de estudo diuturno da Sagrada Escritura, eu já escrevi 3 livros. O último é um livro interessante porque eu estou
respigando todas, 80%, digamos, da lei divina, tanto do Novo quanto do Velho Testamento. No Velho e no Novo tem preceitos da lei divina. E escrevi um livro juntando todas as leis em vigor, porque Jesus, ele nos trouxe novos mandamentos e também manteve a maioria dos do Velho Testamento. Muitos se revogou, demonstrarei também, e outros manteve. Então, eu cheguei à conclusão de que os religiosos, todos fiéis a Jesus, liam a Sagrada Escritura e os mandamentos como estavam mesclados, com diversos assuntos e outras informações. Os fiéis passavam e passam até hoje por cima dos dispositivos da lei que interessam a garantia pessoal de cada um de nós, sem reparar. Então eu respiguei 111 dispositivos da lei de Deus, escrevi um livro chamado Código Divino, está aqui. Deu 111 artigos, com toda a fundamentação bíblica estabelecida no Novo Testamento e no Velho Testamento. Esse livro, na contracapa tem a doação que eu faço, no resultado financeiro, para uma instituição beneficente chamada Casa Betinho, que abriga mais de 100 crianças excepcionais. Mas por que eu fiz isto? Porque o próprio Jesus diz que nós devemos dar de graça o que de graça recebemos. Se eu pesquisei a Sagrada Escritura, nada pagando a divindade, eu não posso oferir nenhuma lucratividade com isto. Aqui está a doação. E, por sinal, aqui também se encontra a presença da diretoria da editora que produziu este livro. É a gráfica. Alô, sumiu a voz aqui. Alô, isso. É a gráfica Ripress. Quem se interessar pelo livro deve... Alô. Quem se interessar poderá se dirigir à gráfica, que se situa na Rua 21 de Abril, 1515. 21 de Abril é a data do descobrimento do Brasil, ninguém vai esquecer. 1515. Agora, voltando ao assunto que nos traz aqui. Alô. Primeiramente, nessas pesquisas que eu tenho feito, eu vou demonstrar aqui, probatoriamente, sem nenhuma conotação religiosa, que Deus Pai, de Jesus também, Criador do céu, da terra e de todo o universo, visível e invisível, também aqui esteve na terra, vivendo, falando e agindo num corpo humano. Parece um absurdo. É prova. Vou demonstrar probatoriamente que isso é a verdade. Então, eu vou demonstrar que o Divino Espírito Santo é o próprio Deus Pai, em primeiro lugar. Não existe a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E sim somente duas entidades.
porque o Pai já é o próprio Espírito Santo. E eu vou demonstrar. Projeta. É importante que também eu faça uma digressão sobre a fonte em que me baseio para explanar esses pensamentos que agora eu estou descortinando. Eu me baseio na Bíblia Sagrada, Bíblia Ecumênica, Bíblia instituída e publicada pela Igreja Católica, porque é uma Bíblia fiel à Vulgata Latina. A Vulgata Latina, para quem não sabe, é a primeira Bíblia que foi escrita no século IV, porque a Bíblia até esse tempo era mesclada com preceitos e fundamentação escrita em línguas diversas, em aramaico, em hebraico, em grego e latim. Então, no século IV, o Papa Damásio I, é da história isto, constituiu um grupo de teólogos para que desse uma definição correta à Sagrada Escritura. E quem chefiou esse grupo seleto de teólogos foi São Jerônimo, no século IV, ano 356, esta Bíblia ficou pronta. É a Vulgata Latina, é a mãe de todas as Bíblias, com exceção da anglicana. E estou fazendo a projeção da Sagrada Escritura nesse texto, demonstrando que o Divino Espírito Santo é o próprio Deus Pai. Por quê? Basta lermos João capítulo 20, versículo 19 a 22. Você projetou? Eu vou ler e vocês acompanham. Chegada, porém, que foi a tarde daquele mesmo dia, que era o primeiro da semana, após a ressurreição de Jesus, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se achavam juntos, por medo que tinham dos judeus, veio Jesus, ressuscitado, e pôs-se em pé no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos de terem visto o Senhor. E ele lhes disse, segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou a mim, também eu vos envio a vós. Ficou de enviar o Pai aos discípulos naquele momento, aliás, aos apóstolos, que ele tinha 70 discípulos, além dos 12 apóstolos. E ele falou isso para os apóstolos. Tendo dito estas palavras, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Olha, se ele ia enviar o Pai aos seus apóstolos, e soprando sobre eles disse: recebei o Espírito Santo, é porque o Pai, induvidosamente, é o próprio Espírito Santo de Deus. Não são palavras minhas. Não se trata de uma interpretação. Trata-se de uma afirmação correta, escrita na Sagrada Escritura, desde os primitivos tempos. Então, reveste muito mais autoridade, que nós vamos dizer em seguida, porque vamos demonstrar também que o Pai de Jesus, o Divino Espírito Santo, viveu aqui na Terra num corpo de carne. Parece um absurdo, mas também isso é provado. Porque eu faço como advogado que se dedicou também ao processo criminal, nesses quase 60 anos de advocacia, e em demonstrar a tecnicalidade do direito do meu constituinte através de prova. Que o juiz não quer saber de teoria, de que os doutrinadores falaram, quer saber de prova. Isso
é que me levou também, dentro dessa tecnicalidade, a examinar a Sagrada Escritura e demonstrar com fatos insofismáveis, falados pela própria boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo a própria boca porque nós sabemos que Jesus faleceu aos 33 anos, o corpo dele. Porém, também é verdade que ele foi batizado com 29 anos e meio de idade, nas águas do Rio Jordão. Até esse momento solene desse batismo, nosso Senhor Jesus Cristo era um cidadão anônimo na cidadezinha que ele morava de Nazaré. O pai dele era carpinteiro e ele também tinha a mesma profissão. Ele não tinha apóstolos com 29 anos e meio. Não tinha feito nenhum milagre, não ressuscitou nenhuma formiga, nada. Somente depois do batismo, que aí foi quando o pai dele entrou no corpo dele. Também vou demonstrar isso aqui. Que o pai dele entrou no corpo dele e passou a agir e a falar, concomitantemente com o filho dele. Vou demonstrar também probatoriamente. Podem ficar curiosos, mas está provado também. E aí então, depois do batismo, quando Deus Pai entrou no corpo de Jesus, é que Jesus se transformou no Cristo. Por quê? Jesus é o Messias. O Messias é uma entidade que está no Velho Testamento, filho de Deus Pai, filho unigênito de Deus Pai, também o Messias. A palavra Messias, quando a Bíblia foi traduzida para o hebraico, do hebraico para o grego, que o grego era o inglês daquela ocasião, 250 anos antes de Jesus nascer, 70 teólogos, rabinos, cultos, fizeram a versão da Sagrada Escritura em hebraico para o grego. E a palavra Messias, para o grego, tornou-se Christus, e depois, para o latim, Cristo. É o Messias, é o Filho de Deus que já preexistia. Porém, eu vou demonstrar também com prova. Por quê? A autoridade do Evangelho foi a autoria do próprio Deus Pai. O Deus Pai é que falava pela boca de Jesus. O Deus Pai é que fazia os milagres. E não sou eu que falo. É Jesus mesmo que diz aqui em seguida. Eu vou ler. Passa aí. Já está? Então acompanha a leitura aí. Ó. João, capítulo 14, versículo 4 a 11. É a Bíblia fiel à Vulgata Latina. Ah, sim, é verdade. Começa João. Deus Pai encarnado no corpo de Jesus. João capítulo 1, versículo 32 e 33. E João deu testemunho, dizendo, João Batista, né? Que batizou ao Cristo. Viu o Espírito que descia do céu em forma de pomba e repousou sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou me batizar em água me disse, aquele sobre que tu vires descer o Espírito e repousar sobre ele, esse é o que batiza no Espírito Santo. Ou pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que desceu em forma de pomba. Tem algumas versões da Bíblia que dizem que o Divino Espírito Santo desceu em forma de pomba. É errado, não é. Eu tenho a Bíblia Vulgata Latina,
qualquer dúvida, ela se encontra aqui em cima da mesa. Eu aceito réplitos dos colegas, eu aceito que façam perguntas e que me contrariem, por favor. No que não entenderem ou que não concordarem, devem abrir a boca e falar agora. Eu ficaria muito estimulado e feliz se alguns colegas quisessem dizer alguma coisa para que a gente pudesse esmiuçar mais essa questão probatória. Então digo que essa autoridade do Evangelho se reveste de maior grandeza se nós compreendermos que foi o próprio Deus, Criador do universo, que assim agiu e fez e nos aconselhou e disse, e estabeleceu suas leis. É muito importante isso aí. Agora disse, como é que Deus está no corpo de Jesus? Como é que ele vai tomar conta do universo? E de todos os seres animados e inanimados do universo inteiro? É que Deus é onipresente, é onisciente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então nada importava que ele estivesse momentaneamente no corpo de Jesus durante 3 anos, que aqui esteve conosco. Por quê? Vou demonstrar também que Deus falava simultaneamente com Jesus. Eram dois espíritos no mesmo corpo. Isso para Deus não é nada. Por quê? Deus pode tudo. Coisa mais milagrosa que ele fez foi a encarnação de Jesus nascendo de uma mulher virgem, Nossa Senhora Mãe Santíssima. Era virgem, tinha 13 anos, quando o anjo Gabriel foi anunciar a ela, coitada, o medo que ela deve ter passado, que ela ia ser mãe de Jesus. E disse, dê-lhe o nome de Jesus ao filho que vai nascer, que Jesus em hebraico quer dizer Salvador. Ele veio nos salvar. A nós todos, naquela ocasião, hoje e amanhã também. Todos nós que vivemos e todos que ainda vão viver. Porque o Evangelho dele é eterno. Veio nos salvar da miséria, da desgraça, dos infortúnios, das tragédias, de toda a natureza que acometem a todos os seres humanos, em todos os tempos, desde a humanidade iniciante até hoje. E por que falava simultaneamente? Também probatoriamente ficará demonstrado. Assim diz Jesus aos seus apóstolos, assim que vós sabeis para onde eu vou e sabeis o caminho, disse-lhe Tomé, que era um dos apóstolos, Senhor, nós não sabemos para onde tu vais e como podemos nós saber o caminho? Respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas Bíblias, verificando que havia um erro de sintaxe, um erro de concordância, suprimiram a palavra vem, como Jesus estava falando cerca do Pai dele, e colocou vai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas a verdade correta está em latim, aqui se encontra a Bíblia. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque o Pai estava dentro dele. Isso é prova. E continua. Se vós me conhecesseis a mim, também certamente havíeis de conhecer a meu Pai. Mas conhecê-lo-eis bem cedo, e já o tendes visto na pessoa dele. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Como disse, só para de falar do Pai, mostra como é que ele é, quero ver, né? Mostra. Aí, eu vou dizer, Deus fala pela boca de Jesus, aquela concomitância simultânea. Vejam a colocação verbal e pronominal que eu investiguei em latim. Também está correta.
Respondeu-lhe Jesus, a boca de Jesus, que aí é o Pai que fala. Veja a colocação verbal e pronominal. Há tanto tempo que estou convosco e ainda não me tendes conhecido. Olha, queria ver o Pai? E o Pai diz, olha, eu estou aqui, você não... Tanto tempo nós estamos juntos, você não me conhece? Filipe, agora fala Jesus. Quem me vê a mim, vê também o Pai. Olha só. Não é nenhum teólogo que fala, é a Sagrada Escritura. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Esse é o que faz as obras. Então o Pai é que falava pela boca de Jesus. O Pai é que pregou todo o Evangelho. E Evangelho, repito, não é religião. Evangelho em grego, Evangelion, em latim Evangeliu, quer dizer boa nova. Boa nova. Não credes que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Então nós estamos verificando que realmente, de uma forma insofismável, falada pela própria boca de Jesus, que Deus é que estava encarnado no corpo do Filho. E por isso é que ele modelou um corpo todo especial para que ele viesse um dia à Terra. Não podia ser um corpo comum, não podia ser um corpo gerado por um ser humano, porque certamente a vibração espiritual do Cristo é tão grande, tão forte, tão poderosa, que um corpo humano certamente não iria aguentar, não teria resistência. É como uma lâmpada de 110 na corrente 220, ela queima. Então foi necessário que Deus plasmasse um corpo com forma humana, mas não um corpo humano. Que Jesus tinha uma forma humana, mas ele não tinha um corpo humano. E não tinha corpo humano. Nós verificamos que Jesus se transportava pelo pensamento. Ele foi levado ao deserto em pensamento para ser tentado pelo diabo. Jesus tinha poderes extraordinários. Ele não tinha um corpo humano. E aqui também, num outro trabalho que eu fiz, quanto a Imaculada Santa Maria Madalena, já escrevi um trabalho demonstrando que ela não era a pecadora arrependida. E que não era também a amante de Jesus, como muitos aventureiros falam, que era a namorada de Jesus. Absurdo. Que Jesus não tinha uma forma fisiológica, ele não tinha poderes para transmissão de cromossomas, porque ele tinha um corpo diferenciado. O pai dele não era humano, não transferiu a ele caracteres genéticos, ele não podia ter mulher nenhuma, nem se interessava. Veja porque eu demonstro nesse trabalho que eu escrevi de Santa Maria Madalena, que ela também não era pecadora arrependida, que era louca. E ela se afeiçoou a Jesus porque Jesus a livrou de 7 demônios. Com um demônio só, todo mundo fica maluco. Não tem condição nenhuma de agir, muito menos uma mulher de negociar o seu corpo. Faz ideia com 7 demônios. Mas agora esse é outro assunto. E a maior prova provada de que o próprio Deus Pai estava no corpo de Jesus, culmina com a crucificação. Pelo seguinte:
Jesus, se não passou aí, foi crucificado entre dois latrocidas, aqueles que matavam para roubar. E por isso também no exame que eu fiz, a condenação de Jesus ao martírio na cruz foi legal, foi perfeitamente jurídica, de acordo com o direito romano, porque a Palestina era conquistada por Roma, tanto que o governador de Roma que condenou Jesus à cruz, Pôncio Pilatos, representava César. E a crucificação do direito romano era para a punição de dois tipos de crimes. Primeiro, os latrocidas. Segundo, aqueles que se insurgiam contra o Império Romano. Porque só podia ser rei das províncias, das cidades conquistadas por Roma, quem César determinasse. Tanto que Pôncio Pilatos era o governador romano, mas o rei era Herodes, instituído por César. E todo aquele que quisesse se revoltar contra o Império Romano, para se titular rei, seria condenado à crucificação. Foi o que aconteceu com Jesus. Porque no Sinédrio, onde ele foi processado, os profetas, os integrantes do Sinédrio, todos eles não encontraram nenhum motivo para a dilapidação, que é a morte, a pedrada. Porém, como ele se intitulava Rei dos Judeus, e todo mundo assim o conhecia, foi um pretexto de levarem o Cristo a César. E César perguntou a ele, está na Sagrada Escritura, és tu Rei dos Judeus? E Jesus falou, tu o dissestes. Então ele confessou que era o Rei dos Judeus e foi condenado legitimamente, legalmente, pela lei romana, à crucificação. Tanto que a sentença do Cristo está em cima, escrita em latim, Jesus na cruz, Jesus Nazarenus, rerum iudex. Jesus, Rei dos Judeus. Porém, isso foge um pouco ao assunto que eu estava querendo demonstrar para finalizar esse tema de que Deus Pai estava no corpo de Jesus. Por quê? Um dos ladrões, considerado bom ladrão, considerado porque não está escrito se ele era bom ou mau, era um latrocida, reptou o mau ladrão, que primeiramente havia dito a Jesus, se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te, salva nós também. Tá certo, eu também, se fosse esse bom ladrão, mau ladrão, eu falava a mesma coisa. Ô cara, como é? Estamos aqui sofrendo, você pode ir tudo, desce da cruz, salve-se e salve a nós também. E o bom ladrão admoestou o mau ladrão, dizendo, tu não respeitas a Deus, estando nessa situação? Nós aqui nos encontramos porque estamos pagando o que fizemos, mas ele é inocente. E em seguida, isso me comove, ele disse a Jesus, Senhor, quando entrares no paraíso, lembrai-vos de mim. E a boca de Jesus fala, porque eu vou mostrar que não foi ele. Disse a boca de Jesus, hoje, caixa alta, negrito e bota as luzes em cima, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora veja bem, hoje
Não é daqui a pouco, nem amanhã, nem depois, nem daqui a 40 dias. Tinha que ser naquele dia, hoje, na sexta-feira. E se fora Jesus que tivera dito isto, teria fraudado a palavra com o bom ladrão. Que Deus não ia faltar com a palavra dele. E por quê? Porque no terceiro dia que ele ressuscitou, ele ainda não tinha ido para o céu. Então não era mais hoje. Mas por que você fala isto aí? Pelo diálogo que ele teve com Santa Maria Madalena. Projeta. Já está? No primeiro dia da semana veio Maria Madalena ao sepulcro de manhã, fazendo ainda escuro, e viu que a campa estava tirada do sepulcro. Eu leio isto para que não fique somente a minha palavra, e sim a prova. Correu, pois, e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Porém, Maria conservava-se em pé da parte de fora, chorando junto ao sepulcro. E a tempo que ela chorava, abaixou-se e olhou para ver o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco assentados no lugar onde fora posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os quais lhe disseram: mulher, por que choras? Respondeu-lhe ela: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ditas estas palavras, olhou para trás e viu a Jesus em pé, sem saber contudo que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Era o terceiro dia, no domingo da ressurreição. Ela, julgando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me toques. Ela ia se atirar nos pés dele, porque ainda não subi a meu Pai. Mas vai a meus irmãos e diz-lhes que vou para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Veja bem, no terceiro dia, não era mais hoje. Logo, quem fez a promessa solene ao bom ladrão não foi Jesus, foi o pai dele, que com o falecimento do corpo do Cristo se exalçou e foi aos páramos celestiais. E outra coisa muito importante, nessas pesquisas que eu andei fazendo, é que as Bíblias trazem escrito as últimas palavras atribuídas a Jesus, e dizem os teólogos que foi a parte humana fraca de Jesus que falou, porque houve um queixume de Jesus. Está escrito em todas as Sagradas Escrituras, inclusive nesta também aqui está errado, mas em latim aqui está certo, que Jesus diz, quando viu o Pai se exalçar do corpo dele, que assim como ele viu o Pai vir no batismo sobre ele, ele viu quando o Pai deixou o corpo dele. E as Bíblias trazem escritas as palavras seguintes: Pai, por que me abandona? Pai, por que me desamparastes? Então dizem que foi a fraqueza, a parte humana do Cristo, mas não foi. Que em latim a palavra certa é derelinque, é deixar, abandonar. Então o Cristo viu que o Pai dele abandonava o corpo dele, porque ele ia se tornar um cadáver. E Deus não ia ficar num corpo morto. E a palavra é esta: Pai, por que me deixas? E ele deu o último suspiro, e o corpo do Cristo morreu. Agora, o ponto fulcral da nossa palestra, que é
estabelecermos um paradigma com as leis sociais. Por quê? Deus, no Sermão da Montanha, nos adverte. Entre outras coisas que vamos ler, diz ele: a lei e os profetas vigoraram até João. E no sermão, bem claramente, ele diz: eu não vim derrogar a lei nem os profetas. Não vim revogar a lei nem os profetas. A lei, naquela ocasião, não havia um parlamento em Israel, não havia um congresso. A única lei social que existia era da Torá. A Torá é o livro que compreende toda a legislação social da época. Começa com o livro do Gênesis, passa por todos os demais livros, desde Números, Levíticos, etc., termina justamente em Deuteronômio. São 5 livros da Bíblia, chamado Pentateuco, ou Torá. E os profetas são todos os demais livros escritos até encontrar o Novo Testamento. Então, a normatização social da época era escrita nesses livros. Na Torá, que é a lei, e os profetas são os ditos pelos demais circunstantes religiosos chamados profetas. Porque Deus falava inspiradamente a Moisés e a todos os outros profetas. E lá a palavra profeta deriva de um vocábulo grego, profetes, que quer dizer aquele que fala ou escreve por outrem. Então eles escreviam a intuição divina. Todavia, quando eles escreviam a Sagrada Escritura, mesclavam a mensagem divina com os seus conceitos humanais, pessoais. Então nós encontramos muitos absurdos na Sagrada Escritura, um Deus que se arrepende, um Deus que se vinga, um Deus que manda matar mulheres e crianças, filhos de espada, cidades inteiras. Isto realmente não podemos admitir que seja um mandamento, uma ordem divina. Eram os profetas que recebiam essas mensagens e escreviam de uma forma toda pessoal e mesclavam a mensagem de Deus com seus conceitos humanos. Por isso que o Cristo, a boca do Cristo, Deus pelo Cristo, falava: eu não vim revogar a lei nem os profetas, mas dar-lhes cumprimento. Por que cumprimento? Por quê? Porque não estava sendo cumprida fielmente. Por isso que Deus veio pessoalmente, sem usar mais a mentalidade de nenhum profeta. Tomou um corpo do filho dele e falou a lei correta, para aquele tempo e para hoje também. Inclusive para todos nós aqui presentes, e para toda a humanidade que já passou, e toda a humanidade que ainda virá a nascer aqui no nosso planeta Terra. Esta é a lei. E esta é a lei que nós temos que observar e procurar estudar e conhecer para advogarmos os nossos interesses perante a lei divina. E como é que advogamos? Através de petições idênticas àquelas que nós endereçamos aos magistrados, pleiteando o direito pessoal nosso em causa própria, que nós advogados podemos advogar em causa própria, só nós é que podemos. E por isso é que cada um de nós tem que se constituir um advogado próprio para pleitear seus interesses perante Deus. Mas para pleitear os interesses nós temos que ter o direito. E para termos o direito, nós temos que mesmo depositar esse direito
lá nos arquivos do céu. Porque se nós não tivermos direito, vamos ter indeferido as nossas petições chamadas orações. A oração nada mais que uma petição que se faz a Deus. Mas nós temos que aprender esse direito e praticar esse direito para conquistarmos uma proteção de Deus. Senão vamos continuar pedindo rosário de orações, missas, tudo quanto é formalidade que as religiões estabelecem, seus dogmas. E vamos continuar sendo desatendidos. Nós temos que aprender esse direito. Nós temos que nos constituir advogado perante o trono de Deus para advogarmos em causa própria as nossas petições. Mas temos que primeiro fazer, porque Deus não dá carta de crédito para ninguém. Para nos perdoar, nós temos que primeiro perdoar. Porque no Pai Nosso assim está escrito: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mas também essa palavra perdão está escrita errada. Em latim não é perdoar, é renunciar. Em latim. Porque o perdão não tem contra obrigação. Quem perdoa está perdoando sem nenhuma condição. Então não é perdoar segundo nós perdoamos. Não. Nós temos que renunciar aos nossos devedores, para que Deus renuncie às nossas faltas aqui. Estamos carregados de falta. Todo homem que nasce é pecador. As mulheres também, lógico, né? Santo não nasce. Nem ninguém é santo porque há uma instituição que diz que vai ser santo. Não. Nós temos que nos santificar cumprindo a lei dele. E a lei dele não é fácil. Porque Jesus, aliás, Deus fala pela boca do Filho dele, a cada um não é segundo a sua oração, segundo a sua fé, segundo a sua religião. Não. É a cada um segundo as suas obras, boas ou mais. Esse segundo é a correspondência dos nossos atos. Se nós praticarmos boas ações, teremos bom sucesso nas nossas petições a Deus. Se nós fizermos o mal, também vamos ser punidos pelo mal que fizemos. Mas, de qualquer sorte, as leis divinas, elas têm uma concomitância com as leis sociais. Não existe lei moral. Não existe lei premiando ou recomendando más ações. Pelo contrário. Existem leis sociais que nos beneficiam e outras que nos punem. E não adianta cumprirmos todas as leis sociais se nós não fizermos o cumprimento da lei divina. Normalmente, para nos livrarmos das tragédias. Que todos os dias as páginas dos jornais nos trazem notícias de criaturas que estão guindadas nas culminâncias da sociedade, em todos os ramos da atividade humana, que de repente são envoltas em tragédias terríveis. Nós vemos autoridades da política, do poder judiciário, das nossas classes de advogados. De repente somos envolvidos em trágicas circunstâncias. Por quê? Muitas vezes ninguém faz nada para sofrer um revés trágico, mas passa. E Deus permite. A razão não sabemos, porque a mente divina ninguém pode perscrutar. Mas, na verdade, Deus não é bom nem mau. Ele é justo. E nós temos que compreender o direito que Ele ensina para que nós possamos viver de uma forma tranquila.
a nossa forma e a nossa família, nossos entes queridos, que muitas vezes sofrem atrozmente e nós padecemos juntos. Nós temos que antecipadamente nos resguardar, e só cumprindo a lei dele, estudando a lei dele. E este livro aí é importante porque as leis dele estão respigadas, estabelecidas claramente, o que nós podemos fazer e o que nós não devemos praticar. É importantíssimo. Então, não basta só cumprirmos as leis sociais, temos que buscar compreender as leis divinas. E nós, advogados, temos mais possibilidade de compreendermos o direito divino que até os sacerdotes, os teólogos, porque nós estamos acostumados a raciocinar juridicamente. E se trata de lei, não de religião. Aliás, tem uma passagem também que Jesus nos diz que religião para ele não interessa. Mas como? Não. Então diz aqui a boca de Jesus, que é o pai dele: hipócritas, bem profetizou de vós outros, bem profetizou de vós outros Isaías. Foi um grande profeta que viveu 700 anos antes do nascimento de Jesus. Quando diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. Eram as religiões, os preceitos que eram estabelecidos pelos religiosos daquela época. E em seguida também está transcrito aí o que diz Isaías, a quem Jesus se referia. Porque o Senhor disse: pois que este povo se chega para mim com a sua boca e com os seus lábios me glorifica, mas o seu coração está longe de mim, e eles me deram culto movidos de ordenações e doutrinas de homens. Os homens é que sectarizaram-se, empolgaram o Evangelho, quer dizer boa nova, e fizeram os seus preceitos próprios, particulares, íntimos, seus dogmas, suas condições, e fizeram as religiões, esses preceitos de homens. Não basta nós seguirmos as religiões, nós precisamos conhecer o direito puro, sem interferência de nenhum clérigo, de nenhum sacerdote, de nenhum espírita, de ninguém. E só nós mesmos é que podemos ser estudantes, porque só existe um professor que é Deus. E tudo que ele tinha que ensinar está escrito na Sagrada Escritura. Procurem adquirir este livro, em que se encontram todos os preceitos da lei divina, para que nós possamos conhecer o que é o direito e praticá-los. Que nós, cidadãos, somos guiados pelos nossos mestres, desde o jardim de infância, a sermos cumpridores dos nossos deveres sociais. Mas também se esquecem de nos dizer que temos que ser seguidores dos preceitos divinos, que a lei de Deus é mais importante que tudo. Mas são inúmeras retificações feitas por Deus através de Jesus. Como diz na Epístola aos Hebreus, Paulo. Abriu? Diz Paulo, na Epístola aos Hebreus, capítulo 1:
Deus tendo falado muitas vezes e de muitos modos, noutro tempo, a nossos pais, pelos profetas, inspirando os profetas, ultimamente, nestes dias, nos falou pelo Filho, pela boca do Filho. E são inúmeras retificações que Deus faz da lei antiga. Não estão todas aqui, porque eu, nem que levasse a noite inteira, não dava para recitá-las todas. Então, eu trouxe algumas. Então, diz Deus, isso é no Sermão do Monte: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu no juízo. Então, esse preceito corresponde ao artigo 121 do Código Penal, é o homicídio. E porém, Jesus acrescenta: pois eu vos digo que todo aquele que se ira com o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão raca será réu no conselho, e o que disser és um tolo será réu no fogo do inferno. E a conotação com o direito social nosso corresponde à injúria. É o artigo 140. Que diz, é um termo desprezativo, raca, que quer dizer tolo também, criatura desprezível. Era uma ofensa naquela ocasião. E também ele fala: ouviste o que foi dito aos antigos. Os antigos é o que estava escrito no Velho Testamento: não adulterarás. Referido preceito foi acrescido de novo mandamento a seguir: eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Isso é muito importante, porque nós, os homens, somos seduzidos pela aparência formosa das mulheres. E devemos tomar muito cuidado para não violarmos a lei de Deus aí nesse pedaço. Se a mulher tiver uma aliança na mão esquerda, presta atenção para não violar a lei de Deus. Que só no seu coração, desejando a mulher, na sua formosura, na sua aparência física, já estamos violando a lei de Deus. Por isso é que os muçulmanos fazem as mulheres usarem a burca. Ela é toda envolvida em mantos que ninguém, olhando, sabe qual é a forma que ela tem. Vamos tomar cuidado. Parece um absurdo, mas é verdade. Ninguém pode dizer que Deus não está correto. Essa é a lei. Nós temos que nos enquadrar à lei de Deus. Como nos enquadramos à lei humana, para não roubarmos, para não falsearmos a verdade, para não prestarmos falso testemunho, que nós seremos punidos. Quem violar a lei de Deus também está arriscado a uma punição. E também, com relação ao divórcio, ele diz, está aí escrito isso? Também foi dito aos antigos, na lei antiga, a lei de Moisés, está escrito: qualquer que se desquitar de sua mulher, dê-lhe carta de repúdio, ou seja, o divórcio, divorciar-se. Não se pode abandonar uma mulher sem ser pelo divórcio. A carta de repúdio correspondia ao divórcio. A conotação social de hoje nossa é o divórcio. Mas diz Jesus: mas eu vos digo que todo o que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, a faz adulterar.
e o que tomar a repudiada comete adultério. Então Deus também proíbe que o homem casado só abandone a sua mulher se ela prevaricar, se ela cometer adultério. É o único motivo. Casou com a mulher é para o resto da vida. Não adianta desculpa para Deus, porque todo aquele que abandona a sua mulher sem ser por essa falta grave está violando a lei de Deus. Evidentemente, isso não conserta os nossos interesses humanos, mas os nossos interesses humanos falecem diante do comando da lei divina. E diz mais, quanto à vingança, Moisés autoriza a criatura a se vingar. Está escrito? Vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente, a vingança de Moisés. E Moisés diz mais, pé por pé, mão por mão, a vingança. Mas Jesus fala, eu porém vos digo que não resistais ao que vos fizer mal, mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. Tendes ouvido que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. E sem correspondência em nossos estatutos sociais, ele diz, mas eu vos digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, orais pelos que vos perseguem e vos caluniam, para seres filhos de vosso Pai que está nos céus. Ora, se nós nos tornarmos filhos de Deus, vamos ser bem cuidados por Ele, vamos ser protegidos de todos os infortúnios, porque o Pai não deixa o Filho sofrer. Mas para isso, para nós sermos filhos de Deus, nós temos que nos contornar e nos conformar com o que Ele fala. Interesse aos nossos conceitos pessoais ou não. Amar os nossos inimigos é um absurdo. É um absurdo. Mas é a lei de Deus. Quem quiser ter algum regalo divino terá que praticar a lei dele. E é por isso que temos que estudar o que ele determina. E mesmo no Velho Testamento, essa lei foi mantida. No Novo Testamento, a lei também estava no Velho, foi mantida. Porque em Deuteronômio está escrito, se o teu inimigo tem fome, dele de comer. Se tem sede, dele de beber. Porque não sabes que o mal se aproxima de ti velozmente, e eu recompensarei. Então veja bem, é a lei da compensação. Se nós damos de beber e alimentar o nosso inimigo, nós estamos perdoando o mal que ele fez, para se inimistar a nós mesmos. E o perdão é servir. Que o perdão que nós costumamos entender da boca para fora, eu não quero, mas não, perdão, mas não quero mais saber, não quero mais ver, que seja feliz para lá, não quero. Está errado, esse não é o perdão. O perdão evangélico, perdão da lei divina, é justamente servir a quem nos prejudicou, a quem se inimistou conosco, a quem nos fez mal. Tudo isso, se nós assim agirmos, nós vamos ganhar um cabedal, uma fortuna imensa no trono divino. E quando nós precisarmos, vamos ter a resposta, senão ela vem negativa. A cada um, segundo as suas obras. E nós temos que nos tornar cidadãos da lei de Deus, não só da lei social, mas da lei divina também. Já vai passando, está estourando o tempo? Então vamos encerrar. A matéria é muito longa, nem à meia-noite tinha saído daqui. Mas então, mais um detalhezinho.
para diferenciarmos o reino do céu e o reino de Deus. Entrar no reino do céu é muito difícil, mas no reino de Deus é possível. Por quê? O reino de Deus não tem nada a ver com o reino dos céus. O reino de Deus é aqui na terra. O reino de Deus nós podemos desfrutá-lo enquanto estamos viventes na carne. Porque o Cristo fala que o reino de Deus é um estado íntimo de cada pessoa. Mas por quê? Porque o reino do céu não tem nada a ver com o reino de Deus. Vamos ver no Pai Nosso, que Jesus ensina: venha a nós o vosso reino. Se fosse no céu, é vamos nós ao vosso reino. Se vem a nós, é porque aqui na terra. E os próprios fariseus fizeram uma pergunta a Jesus. Está passando isso aí? Tendo-lhe feito os fariseus, eram os religiosos, esta pergunta: quando virá o reino de Deus? Respondeu-lhe Jesus e disse: o reino de Deus não virá com mostras algumas exteriores, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo acolá, porque eis aqui está o reino de Deus dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós. Nós podemos desfrutar do reino de Deus dentro de nós. E São Paulo, na Epístola aos Romanos, adjunta: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, gozo no Espírito Santo. E a missão de Jesus é esta: Jesus veio para nos tornar felizes. E para nos tornarmos felizes, veio nos ensinar a lei. Deus veio pessoalmente nos ensinar a lei. Por isso é que eu entendo também que nem Jesus, nem o Deus Pai sentiram uma única alfinetada do cravo que foi pregado nas mãos, nem nos pés, no corpo do Cristo. Porque se Deus estava lá, ele não ia sentir dor nenhuma, evidentemente, mas porque houve essa pantomima? Houve pelo seguinte: porque se Jesus viesse como filho do rei Herodes e pregasse tudo que ele disse e fizesse todos os milagres, ressuscitasse todos os defuntos da Palestina, ninguém se lembraria hoje dele. Porque essa revoltante punição, condenação injusta de um inocente ao martírio da cruz, é que plasmou na consciência da humanidade a existência do Cristo. Senão ninguém lembraria dele. Ou ninguém lembra dos filósofos da Grécia. Ninguém sabe. E por quê? E o próprio símbolo do cristianismo é a cruz. Por isso que houve essa fantasiosa e sacrifício, que eu não admito que Jesus tenha sofrido, nem o pai dele também. Eles se anestesiavam-se, na minha modesta concepção. Agora cada um faça a sua. E Jesus fala: às outras cidades é necessário também que eu anuncie o reino de Deus, que para isso é que eu fui enviado. Ele veio para nos ensinar o reino de Deus, veio para nos abrir o caminho da nossa própria felicidade, que não depende de oração, de religião, de credo nenhum. Só depende do nosso conhecimento da lei dele e a prática da lei dele. E diz mais: a lei e os profetas duraram até a vinda de João. João que batizou a ele. A lei, os profetas e a Torá e todos os demais dispositivos do Velho Testamento duraram até a vinda de João. Desde esse tempo é o reino de Deus anunciado, e cada um faz força para entrar nele. Se nós não fizermos força para combater o nosso egoísmo, a nossa falta de piedade com o próximo, não vamos entrar no reino de Deus, que é felicidade aqui na terra. Então devemos ser bons para o nosso próximo, para nós termos um proveito próprio. Senão nós vamos, na pior das hipóteses,
ser o defunto mais rico do cemitério, porque vivemos sem felicidade. A felicidade independe da nossa cultura, do nosso esforço. Independe. A felicidade é um munus divino que nós conquistamos quando damos felicidade ao próximo. Se nós fazemos o nosso irmão feliz, de qualquer forma, uma esmolinha, comprando uma bala num garoto que vem no cruzamento, em vez de fechar o vidro do carro, nós puxamos os R$2 e compramos a bala. A felicidade de ajudar alguém preso, que não tem dinheiro para pagar a sua libertação, o seu processo. A felicidade em dar um prato de comida a um faminto. Qualquer felicidade que se dê ao próximo, nós estamos conquistando a nossa própria. Que Deus permite que o homem seja muito rico, como disse, muito sábio, mas não permite que ele seja feliz. A felicidade está na razão direta daquela que nós possamos dar aos outros. E com isto nós podemos conseguir entrar no reino de Deus, que é a nossa felicidade própria. E não adianta ter fé. A fé, São Paulo diz, e é verdade, que o autor e executor da fé é Jesus. Eu investiguei na Sagrada Escritura, essa palavra fé não existe no Velho Testamento, só no Novo Testamento. O livro de Abacuque tem uma vez só a palavra fé no Velho Testamento, mas está errado, porque o correto em latim é fidelidade e não fé. Está mal traduzido. Então a fé é um patrimônio que nós temos que conquistar. Assim como trabalhamos para ganhar um pão, e o nosso sustento, e o dinheiro necessário aos nossos regalos, nós temos também que armazenar um capital chamado fé. Que com a fé, essa moeda de troca, nós compramos aquilo que nós humanamente não podemos, na realização das nossas petições a Deus. E por último, eu não posso terminar sem falar na maior lei, na minha modesta opinião, que Deus estabeleceu, que é uma lei chamada lei da penitência. É a única fórmula que nós temos para evitar uma tragédia. Que ninguém que nasceu vai embora daqui sem um dia prestar contas através de Satanás. Todos nós somos pecadores. Jesus fala que todo homem é escravo do pecado. O pecado é aquele que não tem vontade própria. Não sabe quando vai dormir, quando vai trabalhar, quando vai namorar, não sabe nada. E assim, nós sendo escravos, nós estamos sujeitos a intempéries da vida. De repente, vem um tsunami, um terremoto. Um terremoto não vem pela mão de ninguém, é Deus que faz. Porque aquelas criaturas que sofrem estão devendo para Deus aquele tipo de sofrimento. Os espiritualistas, espiritistas acham que é de outra vida. Eu não digo que seja na outra ou nessa, ou enquanto a alma não nasceu ainda. Em algum tempo o indivíduo cometeu alguma falta e nasce com aquele pecado já sendo saudado. Muitas vezes ainda criança, nasce cega, aidética até. Criaturas que estão numa situação muito boa na sociedade, de repente ficam numa situação miserável. Por quê? Porque nós estamos carregados de pecado. E nós só pagamos esse pecado com sacrifício. Eu peço licença para dizer que eu sou um exemplo vivo que isso é verdade. Eu, quando fiz 65 anos de idade, eu conto isto, eu fiquei com muito medo, porque eu sou um profissional liberal, nunca tive emprego, sempre fui muito orgulhoso, nunca quis ter patrão. Não aguentava, era contra a minha natureza moral. Então, nunca tive emprego. Fui obrigado a trabalhar em várias áreas, se bem que eu gostaria de só trabalhar no crime, até hoje. Vem um processo criminal, não me incomoda, trabalho até de graça. De graça quer dizer,
recebendo de Deus, né? É a melhor moeda que existe. Porque ele diz: o que fizerdes por um desses meus irmãos pequeninos, e a mim que o fareis. E advogar para Jesus é muito bom, porque ele paga bem. Então eu dizia: Senhor, eu sei que vós não sois bom nem mal, vós sois justo. E eu estou com medo, já estou com 65 anos, vou ficar decrépito. Que é um advogado sem pensamento, sem memória. Se eu tiver sorte, vou morar num asilo. Eu sei que o Senhor dá esse sofrimento para todas as criaturas do universo, em qualquer quadrante da terra. Ficou velho, é um zero à esquerda, preso morto na família, na sociedade. Eu vou fazer uma proposta para o Senhor. Eu vou pagar esse sofrimento que eu devo pela minha velhice com sofrimento voluntário em favor do próximo. Aí comecei a fazer o bem com sacrifício, de toda a natureza que eu podia. Por quê? Nós somos egoístas. E fazendo bem ao próximo com sacrifício é uma violência. Já dar uma esmola simples é difícil, porque nós somos egoístas. Não é um defeito moral, egoísmo, não é. É uma constante do ser humano. Porque se todo mundo nascesse com um olho só, não haveria aleijado, ou uma perna somente. Todo mundo seria, que nascesse com 2 olhos, 2 pernas, esse sim seria aleijado. Então nós somos egoístas. Só queremos saber de nós, da família, dos filhos, e o resto para lá. Nem os sobrinhos, a gente não liga muito, né? Então eu comecei a pagar meu débito com Deus em suaves prestações. Comecei a advogar de graça para bandido, assaltante. De graça, você é um idiota. Era reprovado. Além de não ganhar ainda de graça, viajar 1000 quilômetros, eu e meu neto viajamos 1000 para libertar um camarada. Faz muito tempo. Mas por quê? Porque a mãe dele está chorando. Veio pedir. E a mãe, sabendo que o filho tem um advogado, ela sofre menos. Nem a gasolina a gente não recebia. Não é verdade? Tá bem. E por aí afora. E hoje, meus irmãos, e colegas e amigos, aqui eu sou muito grato pela presença, me dão a idade que eu tinha 20 anos passados. Ninguém vai me dar 70 anos de idade. E eu estou com 85. Trabalhando dia e noite, tem vários colegas aqui que são testemunhas. É raro o dia que a ASP não me manda uma intimação da imprensa. Na luta. Porque eu comprei a minha longevidade útil, atuante na profissão. Sou um exemplo vivo disso aí. Se quiser, eu mostro a minha carteira de identidade. Está aqui. Se alguém duvidar. E por que eu digo isto aí? Essa palavra-chave chama-se penitência, que no dicionário Aurélio está escrito sacrifício voluntário. Tem o compulsório do capeta quando ele chega e nos desgraça a vida. A penitência. E no dicionário Aurélio está lá: penitência, ato de expiação dos pecados, assumido por iniciativa pessoal. Pelos parentes, não. Porque se um parente ou amigo está sofrendo e nós fazemos um sacrifício, também é para nós não sofrermos juntos. Tem que ser pelo estranho, aquele com o qual não temos nenhuma ligação sentimental. Agora, essa palavra penitência, que é a palavra-chave, está escrita, não nessa Bíblia, está corretamente, mas em todas as outras de uma forma errônea. Está escrito arrependimento. E justifica-se, porque a palavra penitência escreve-se em latim poenitência. A pronúncia é penitência. E arrependimento é paenitência, uma vogal, só uma diferença. Então, os tradutores da Bíblia escreveram arrependimento. Esta aqui em latim está correta. A Bíblia Sagrada Ecumênica. E melhor que nossas palavras, nós vamos citar o capítulo 13 de Lucas. Já está? Presta atenção que é o último conceito que eu vou estabelecer aqui. Que é útil nós levarmos isso para a nossa casa, escrevermos isso
pela nossa fé em Deus, no nosso coração, e ficarmos espertos para não perdermos as oportunidades que nossa inferioridade espiritual, que vem do nosso egoísmo, nos impede de praticar. É o sacrifício em favor do estranho, do próximo. É o que nos salva. É a moeda com a qual nós compramos o nosso infortúnio. Porque se devemos sacrifício a Deus, compulsório, quando Satanás vem nos apoquentar, nós devemos pagar com a mesma moeda. Ele não aceita outra, nem missa, nem macumba, nem oração, nem religião, nem nada. É um ato pessoal que o professor Jesus ensina, que é Deus. Capítulo 13. Ora, neste mesmo tempo estavam ali alguns que lhe davam notícia de cestos galileus, cujo sangue misturara Pilatos com os 2 sacrifícios deles. O que é que nós pensamos nisso? Pilatos foi quem crucificou Jesus. Ele viu os galileus fazendo uma prática religiosa instituída por Moisés, chamada holocausto, que era sacrificar um animal, um carneiro, um bezerro, no altar de pedra, sangrava os animais e fazia uma oração a Deus. Moisés instituiu isso. E os judeus faziam. E esses homens estavam fazendo uma liturgia. E Pilatos, passando com os soldados, disse a eles: pega esses judeus aí, mata-os, sangra-os, pega-os e mistura o sangue deles com um dos bichos que estão no altar. Foi isso que está escrito aqui, ó. Cujo sangue misturaram a Pilatos com os 2 sacrifícios deles. E Jesus respondendo, lhes disse: olha, Jesus respondendo, ele está dizendo para aqueles judeus e para toda a humanidade até hoje, inclusive para nós aqui dentro dessa sala. Prestemos atenção que Jesus está falando para nós. Aliás, Deus. Vós cuidais que aqueles galileus eram maiores pecadores. Pecadores, por quê? Pecado corresponde a um crime, a um ato ilícito. O ato ilícito nosso, para Deus, chama-se pecado. A violação das leis de Deus. Por isso que temos que nos libertar do pecado através de boas obras. Vós cuidais que aqueles galileus eram maiores pecadores que todos os outros da Galileia, por haverem padecido tão cruel morte? Não eram. Eu vou-lo declaro. Mas se vós outros não fizerdes penitência, todos a si mesmos haveis de acabar. Está avisando a nós aqui. Se nós, enquanto não estamos padecendo por uma tragédia, se nós não fizermos sacrifício pelo nosso próximo, seja com dinheiro, seja com perdão, seja com ajuda qualquer, que nos estejamos sendo desfalcados do nosso conforto, do nosso patrimônio, nós vamos um dia ajustar nossas contas com Deus. Cada punição corresponde a um crime. O indivíduo que mata pode pegar até 20 anos de cadeia pelo nosso Código Penal. Aquele que comete ato ilícito fiscal também, além de ser punido com uma execução, ele pode também parar na cadeia por violação da lei tributária. Cada ato nosso corresponde a uma reprimenda. Cada mau comportamento de nós como cidadãos representa a possibilidade de sermos punidos. E essa punição nós pagamos aquele pecado que fazemos contra a sociedade, chamando crime ou ato ilícito. Então, Jesus, quando fala: se vós outros não fizerdes penitência, todos a si mesmos haveis de acabar. Isso o mal que vem pela mão humana, aquelas criaturas que são vitimadas pelos bandidos, pelos assaltantes, pelos latrocidas, por aqueles
que nos vem esvaziar injustamente a nossa fortuna, o nosso bem-estar, nosso patrimônio. E também, no campo do desastre, Jesus nos avisa. Os desastres que acontecem com todas as pessoas, é só abrir os jornais, vamos ver, a toda hora está acontecendo. Fenômenos telúricos e fenômenos por acidentes. Incêndios. Assim como também no tocante àqueles 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Cuidais vós que eles também foram mais devedores que todas as pessoas moradoras em Jerusalém. Um desastre. Não vou-lo declaro, mas se vós outros não fizerdes penitência, todos acabareis da mesma sorte. Todos eles, de toda a humanidade até então, inclusive a nós também. É um exemplo claro. Deus não gosta de ninguém. Deus não protege ninguém. Deus não ajuda ninguém. Nós é que temos que ter um comportamental de acordo com a lei dele. Se nós tivermos algum interesse em sermos bons cidadãos espirituais. E ponto final, tinha muito mais que falar, mas a hora já estou sacrificando todos os irmãos aí, mas é o ponto final da nossa explanação. Muito obrigado. Sendo calorosamente aplaudido, né? Calorosamente aplaudido, né? Seguindo então, como é de praxe, só pediria, nós vamos então abrir espaço para as perguntas, ou para quem queira fazer alguma pergunta. Só que eu pediria que fosse uma pergunta objetiva, rápida, porque não devido ao adiantado da hora. Então, quem tem pergunta para o senhor para fazer? Boa noite a todos, parabéns pela exposição da sua palestra. Foi muito sucinto e muito sábio em suas colocações. Eu gostaria de fazer uma pergunta baseada numa afirmação que o senhor fez aí. Na verdade, é uma pergunta dividida em 3 partes, tá? Só para a gente sair com maior compreensão aqui do que foi exposto para nós. Muito bem. Ao afirmar que não se trata de uma religião, como compreender que o Evangelho, os 4 livros do Evangelho que contam a história da crucificação de Jesus, a sua história de vida, Jesus afirmou que ele veio buscar os que haviam se perdido. E alguns entendem que essa palavra buscar ou religar teve uma tradução no português de religião. Então, quando o senhor for explicar isso, eu queria entender essa parte desse religar com Deus. Porque se a humanidade estava perdida e Jesus veio buscar o que se havia perdido, então eu entendo que havia alguma coisa rompida e teve que ser conectada novamente. Talvez alguns estudiosos da Bíblia tenham essa compreensão, que a palavra religião é se religar novamente a Deus. Religião significa religar. Isso. Também Deus falou para Abraão. Podemos ir por parte? Pode ser. Essa circunstância que o irmão está suscitando, ele veio resgatar o que estava perdido. O que estava não, o que está. Até hoje nós estamos perdidos. Todos nós estamos desvairados da lei divina. Todos nós continuamos. Deus naquela ocasião veio, como veio agora. Que toda vez, quando nós lemos a Sagrada Escritura, Deus está se manifestando pessoalmente a quem lê. Então, esse resgate depende do respeito que nós possamos fazer à lei dele. Todos nós estamos perdidos. Estamos perdidos porque nós não temos controle do dia de amanhã. Todos nós estamos sujeitos a um revés trágico. Por isso é que ele está constantemente nos resguardando. E todos aqueles que procuram conhecer a lei de Deus e colocar em prática,
estão exercitando a sua própria salvação. Quero crer que tenha respondido ao irmão isso aí. Posso só continuar a segunda pergunta aqui? Deve. Depois eu passo para os demais Deve. que desejam fazer perguntas. Eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Macedo. Eu sou um líder comunitário, sou presidente de uma associação. Eu tenho um trabalho social em 23 estados do Brasil, nas regiões mais carentes, para atribuir a eles alguma ação social. Por isso que eu tive interesse. Parabéns. Também eu faço frente parlamentar na Câmara dos Vereadores, acompanhando os projetos de lei, as leis que poderiam favorecer ou devem favorecer a população. Também eu sou voluntário em 5 conselhos municipais. Beleza. Né? Tem me doado, como o senhor falou, estou nesse processo de penitência e tem me doado sem nada requerer, porque eu também entendo que esse atributo é divino, da gente se doar em benefício do próximo. A afirmação diz assim: Deus falou para Adão: o dia que pecar, certamente morrerás. E levando em conta a epístola de Pedro lá no Novo Testamento, que diz que 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos, então eu posso compreender que naquele dia da desobediência de Adão foi o dia que ele morreu, embora na nossa contagem cronológica ele viveu aí 900 e poucos anos, né? Aí, se eu tiver alguma palhinha sobre esse assunto, também eu gostaria que o senhor colocasse para nós. Muito bem, então vamos por parte. Eu quero entender que morrer é uma punição da alma para aquela criatura que viola a lei de Deus. Porque o pecado é um ato ilícito. Não nos esqueçamos que a lei social, naquele tempo, era a única existente, a Torá. A Torá continha os regramentos civis e religiosos. E todo aquele que violasse a lei estaria violando a vontade de Deus. E a punição é a morte. Só que a morte da alma não existe. A alma é imperecível. A nossa alma só poderá, nem no juízo final, a alma não vai morrer. Irá para onde haverá choro e ranger de dentes. Então, eu quero crer que aí não é propriamente a morte. É uma violação da lei de Deus que o indivíduo incorre em um sofrimento a ser pago. Ninguém pode violar a lei. Aquela lei era a lei social, como a nossa lei também. Se nós violarmos a lei, praticarmos um homicídio, nós vamos ser punidos. E essa punição é uma morte para quem está cumprindo pena. Quero crer que tenha respondido. A última pergunta, para me passar para os demais. Quando o senhor afirmou que não existiria necessidade da religião ou dos templos, seria conveniente fechá-lo, todos os templos religiosos. Agora não estou falando só do Brasil, estou falando do mundo. A humanidade não se perderia aí, visto que também, para nós observarmos a palavra, as Sagradas Escrituras, ou nós estamos dentro da OAB, nós precisamos de mestres, senhores que observam as leis, seus incisos, seus artigos, para a maior compreensão daqueles que estão vindo. A lei divina não devia ser ensinada religiosamente, e sim socialmente. Porque Deus não é religioso, nem veio pregar religião nenhuma. De forma que a lei divina deve ser ensinada nas faculdades de direito, nos cursos do ginásio, no jardim de infância, inclusive também nos templos, em todos os lugares, não só no âmbito das religiões, mas em todas as agremiações onde houvesse um convívio humano, devia se passar a lei de Deus, porque não basta somente ensinar a lei social, porque a criatura está sujeita, como eu disse sempre, a sofrer um revés
surpreendentemente trágico. Então a religião, ou as religiões, não estariam impedidas de ensinar a lei divina, mas não com um critério unicamente dogmático, cada um com seus preceitos, com seus dogmas instituídos, e sim com a lei pura de Deus, ensinar a lei divina. A lei divina deve ser ensinada como as leis sociais, para que nós outros possamos nos resguardar das aflições,